Bom, não deu, mas em compensação peguei minha água de coco de garrafinha. E continuando para terminar com calma, não terminar com pressa, dei uma carguinha pequena no meu celular, né? Aquela cautela que eu parei o vídeo para conter ânimos acirrados com o meu celular. Não gostaria de defenestrá-lo, uma vez que acredito que eu tenha conseguido passar bastante informação nesse segundo vídeo e acho que precisa ter uma conclusão um pouquinho mais sem pressa, né? Calma, muita calma, muita cautela agora na conclusão dessa parte do resultado das políticas tributárias, das reformas, no caso da Austrália. Então, feitas essas ressalvas, no final do vídeo, que não são todos os contribuintes que desejam a simplificação, os intermediários também, os advogados, os contadores também talvez prefiram uma legislação mais complexa, né? Então, os principais interessados, quem vai declarar, a gente não pode afirmar que todo mundo quer a simplificação, né? Muitas pessoas preferem a complexidade. E até mesmo quem não sabe, quem não sabe que precisa. Porque a complexidade pode contribuir para um sistema mais justo. Então, uma pessoa sem instrução pode acreditar que o sistema é muito complexo e sair no boteco, com a sua opinião de boteco, declarando isso. Só que ela é beneficiada muitas das vezes por ter sendo uma pessoa que tem instrução e também colocando a situação que ela seja de baixa renda, ela é beneficiada pela complexidade, de sorte que ela está numa faixa de imposto de renda que não é tributável. Então, se ela fala assim, tenho que acabar com a complexidade, aí o governo fala assim, porra, excelente ideia, vamos acabar com a complexidade. Inclusive, não haverá mais faixas de renda. Todas as pessoas terão que contribuir sobre a renda que ganharem com a alíquota de 10%. Aí será que a pessoa que está comemorando, está profanando no bar que a complexidade é ruim, será que ela vai estar comemorando? Porque agora ela vai só ser tributada. Então, a complexidade, ela muitas das vezes, ela pode não ser quista pelos interessados. E aí, para análise, o autor ele quer enxergar, ele tenta enxergar sobre 3 principais ângulos. A primeira é a dimensão da simplificação estatutária, anotei. A segunda é a simplificação política. E por último, a simplificação procedural. Então ele divide a análise dele do resultado das questões das políticas tributárias da Alemanha, ele divide em 3 ângulos para poder analisar um a um de uma forma um pouquinho mais organizada e para fins acadêmicos. É muito válido essa separação, né? Para a identificação do que a gente espera, do que pode ser uma simplificação estatutária, né? Que a gente já viu que é uma simplificação nas legislações, sobretudo, que pode ser uma simplificação processual, também pode ser uma questão da simplificação na declaração, e também o que é a simplificação política. A gente tem mais ou menos uma ideia do que pode estar nos aguardando nessas conclusões, né? Então, simplificação estatutária. Sob esse ponto de vista, a simplificação pode ser vista como a substituição de uma lei existente por uma lei nova, um pouquinho mais simples, e também a revogação de disposições, de dispositivos inoperantes, né? É aquele dispositivo lá que fala da comunicação via facsímile, né? Que, assim, é inconcebível hoje em dia. Eu já antecipei num outro vídeo, mas a questão dessa mudança do WST para o GST, desses 2 impostos, ou pelas suas 2 formas de apuração, que o WST ela tinha uma base de apuração um pouquinho mais enxuta, né? Menos produtos, digamos assim, na base tributável, e era uma legislação mais simples. Por seu turno, o GST ele é visto como os advogados intermediários como um grande complicador, porque a legislação aumentou, porque aumentou a base, precisa de que a legislação também aumente, definindo qual é a obrigação tributária envolvida, porque a legislação precisa acompanhar também esse aumento da base. Então, sobre esse ponto de vista estatutário,
não contribuiu. Outra perspectiva, houve uma reescrita da lei em um inglês mais simples, digamos assim. Isso contribuiu para a legibilidade, né? Isso é um bom critério para se aferir à complexidade. Então, nesse sentido, diminuiu, resultou, foi o que teve mais sucesso em termos da simplificação estatutária, essa questão do juridiquês, né? E também contribuiu foi a revogação de dispositivos inoperantes. Mas isso é irrelevante para a eficiência do sistema, já que os dispositivos são inoperantes. Então, tirá-los de lá vai contribuir para o entendimento da lei. Mas, já que ele é inoperante, para a eficiência em nada contribui. Simplificação política agora. Um outro ângulo que o autor, vou ter que recorrer ao nome, Bin Tranan, ele nos coloca como um critério de avaliação. Então, na simplificação política, é interessante que ele relaciona com as questões de eficiência. E ele falou que, em relação à simplificação política, as reformas não alcançaram uma simplificação efetiva. Isso porque ele cita o exemplo do GST, né, que eu acredito que tenha sido o grande ponto, né, dessa reforma, e que eu acho que seria para a nossa, em uma das PECs, o IBS, né, porque a gente deposita tanta ficha aí em determinadas soluções, mas que, se a gente parar para perceber, ela não necessariamente é a melhor solução, pelo contrário. Mas por que aumentou esse GST? Ele aumentou a complexidade efetiva? Alguns pontos. Ele é um imposto com base em transações. Então, muitas transações, acredito, não consegui entender esse ponto, mas pelo que faz sentido para mim é que o aumento da base tributável fatidicamente aumentou as transações em que ocorrem a incidência desse GST, aumentando assim o número de transações em que ele ocorre, né? Pode diminuir um pouco a eficiência alocativa do mercado. Isso que eu entendi. Não necessariamente sei se foi isso, mas fica aí a ressalva de um leitor que teve demorei um pouco para tentar compreender esse texto, apesar de ser fluido, mas por ser um texto em outra língua, acaba talvez sendo um pouco mais... Tem um pouco de crédito, né? Vamos dizer assim, tem um crédito do erro, tem um direito ao erro. Então, uma outra questão da complexidade efetiva foi em relação a questão de que muitos contribuintes, quando agem como coletores de impostos, né, eles assumem obrigações que eles não tinham, a princípio, responsabilidade, né? Foi o governo que imputou aquilo ali virtualmente, e agora você tem o direito tem o dever de recolher imposto sobre, por exemplo, bota uma empresa para recolher uma contribuição dos funcionários, né? Então, aumentando a base tributável do GST, então ela aumentou a questão desses contribuintes que são responsáveis pelo recolhimento de outros contribuintes, os substitutos, digamos assim. E ele coloca um número que, enquanto o WST, esse número de contribuintes que tinham obrigação de recolher de outros contribuintes era 75 mil, com o GST passou a mais de 2 milhões. Então veja que isso contribui muito para a complexidade em relação à eficiência, porque esses contribuintes que nada tinham a ver com a obrigação dos outros passam a ter custos agora operacionais para conseguir cumprir as obrigações decorrentes dessa tributação. Uma outra questão é que o GST aumentou os custos de arrecadação, já que o WST tinha uma base menor, né, menos produtos, digamos assim, sendo tributados, precisava de talvez uma administração mais enxuta. Agora precisa de muito mais funcionário, já que a base aumentou. E
uma questão que ele coloca, e aí eu acho que é uma questão muito boa para a gente observar. Toma um gole porque a boca está seca. É em relação ao impacto do GST. Ele realmente aumentou a arrecadação, né? Aumentou a receita tributária arrecadada, apesar de ter esses impactos perversos em outros aspectos. E aí, é uma frase do autor que eu elegi aqui como uma outra frase lacradora, que é: assim, a introdução do GST é um bom exemplo de que quando a eficiência e a simplicidade estão em conflito, é a eficiência que prevalece em última análise. Por quê? A eficiência, ela é um objetivo. Ela é um objetivo do sistema. E a simplicidade é um atributo. Então a gente tem que olhar por objetivo, que é aumentar a eficiência, né? Aumentar a arrecadação, talvez, ou a gente tem que olhar para o atributo. Então ele coloca que, em última análise, quando você compara o objetivo com o atributo, uma qualidade do sistema, quem prevalece é o objetivo, né? Porque o atributo está ali como para ajudar, né? Então não para atrapalhar. Um outro ponto de vista é que, sob a abordagem convencional, da ampliação da base, há uma inconsistência fundamental entre a reforma da política tributária com a simplificação tributária. A amplificação da base implica ampliação da carga, gerando pressão sobre o valor total dos custos de arrecadação. Então, essa questão de aumentar essa complexidade na política, porque vai aumentar a base tributária, então vai aumentar os custos de arrecadação. E isso pode, olhando para o sistema como todo, impacta de forma a diminuir a simplicidade. E por último, acabando, mais 2 minutos, simplicidade procedural. Do ponto de vista administrativo, a simplificação, ele chegou a essa conclusão, né? Avaliou lá em relação à simplicidade procedural e chegou a uma conclusão que eu julgo mais importante do que a própria avaliação, que a maior coordenação com relatórios não fiscais contribui para uma simplicidade em relação à simplicidade procedural, ou seja, esse cruzamento de dados e a questão da declaração já pré-preenchida, né? Também a redução das exigências administrativas, ela contribuiu para a simplificação procedural, ou seja, reduziu a frequência dos relatórios. E aqui tem uma outra questão importante, que na Austrália eram 5 sistemas de declaração, aí depois mudou para um só, meio que unificou a questão de declaração. Isso contribui também para a simplicidade do processo. E o último capítulo do artigo, chegando ao fim desse vídeo, questões de mensuração, como mensurar a complexidade. Ele coloca que a complexidade com os custos sociais não jamais corresponde. Quais são os custos sociais de um sistema? São os relacionados aos custos de arrecadação do governo, enfim, o quanto se impacta na economia. Isso não é tão mais útil utilizado para a aferição da complexidade. A gente tem que olhar sempre os custos de compliance de cada contribuinte considerado individualmente, depois tentar chegar a um valor global. Também outros fatores clássicos que contribuem para a aferição da complexidade: o número de impostos, a proporção de contribuintes afetados pela legislação, a extensão e a elegibilidade das leis fiscais e as frequências na modificação de leis tributárias. Terminando esse vídeo, esse bloco de 3 vídeos, quis fazer uma coisa meio Senhor dos Anéis. E então, terminando, devo gravar um vídeo mais hoje à noite, mas esse valeu. Saúde!